Algumas perguntas aqui, tem das mais diversas perguntas, eu vou estar indicando algumas aqui para que o senhor possa responder. Uma que eu fiz para todos os candidatos, que é um equilíbrio entre arrecadação do Estado, melhoria do serviço público e toda essa situação. Então, ele faz um enunciado que diz o seguinte: levando em consideração que o investimento em políticas públicas, a atratividade econômica e financeira do Estado e o serviço público valorizado de qualidade dependem de uma política de equilíbrio fiscal. E analisando um cenário pessimista em relação às receitas tributárias e não tributárias em função da repartição dos royalties, redução da alíquota interestadual de produtos importados, que é a vocação da economia capixaba, né? Mudança nas transferências constitucionais do Estado, aumento do endividamento público e os dados do Compaz, que apontam que no Espírito Santo um incremento negativo de 10,42% do ICMS, abaixo da média nacional de 7%. Então a pergunta é a seguinte: qual a proposta do senhor candidato para incremento da receita própria, a implementação da austeridade e controle fiscal, e aliado a isso, como valorizar o servidor público? Essa equação. Essa é a equação que a gente tem que tratar dela todos os dias. O governador tem que cuidar todos os dias da despesa e tem que cuidar todos os dias da receita. Eu estou sendo acusado por algum candidato adversário de estar crescendo muito o gasto com o pessoal. E de fato eu cresci o gasto com o pessoal. Até porque eu fiz essas reestruturações de carreiras. Eu contratei 5.700 novos policiais. Nós contratamos mais professores, mais profissionais de saúde. Nós criamos uma agência de recursos hídricos que nós não tínhamos nesse estado, por exemplo. Então, assim, não tinha jeito. Para prestar serviços melhores nas áreas essenciais, não se presta serviço sem pessoas. Tem que ter pessoal contratado, tem que ter profissionais contratados. Então, assim, a acusação, ela é uma acusação que não leva em consideração, né, a necessidade que a gente tem de prestar melhores serviços. E ela está dentro do nosso limite. Nós estamos com 42% a 43% da nossa receita comprometida com o pessoal, dentro da margem de segurança que a gente tem que ter. É necessário ter essa margem de segurança. Como fazer para que a gente tenha mais receita? Despesa a gente tem que cortar todos os dias, né? Para ir controlando, como se fosse corte de unha que a gente faz permanentemente, corte de cabelo, tem que ir cortando, né? Tem que ir racionalizando. Investimento em pessoal não é despesa, é investimento. Então, assim, quando você faz investimento, valoriza o servidor, é investimento. Então, se a gente fez investimento de 400 milhões de reais por ano, é investimento. Tá? E receita a nossa Secretaria da Fazenda é uma secretaria que está recebendo um investimento em tecnologia muito grande. Montamos um novo sistema financeiro e fiscal da Secretaria de Fazenda e estamos acompanhando agora a nota fiscal eletrônica e temos um controle grande das nossas atividades. Temos serviço de inteligência da Secretaria de Fazenda que trabalha com a Polícia Civil, para que a gente possa rastrear qualquer desvio. E estamos buscando a atração de empreendimentos no nosso estado. Nesses 3 anos e meio, nós já tivemos aqui mais de 160 empresas grandes que vieram para nós, aqui no estado, se instalar aqui, provocando dinamismo econômico, gerando riqueza, gerando renda e gerando receita para o nosso estado. Nosso estado tem que continuar caminhando do jeito que a gente fez esse período que a gente está no governo. Temos que continuar caminhando com muita responsabilidade, juntando e aliando o econômico com o social. A riqueza do Estado, como eu disse, tem que ser transferida para as pessoas e tem que ser transferida também para a política dos servidores públicos. Obrigado. Governador, uma das situações mais complexas que nós tivemos aqui na relação
servidor e governo foi a relação com a CGE, né? Em que algumas autarquias, alguns servidores de algumas autarquias reclamam desse plano de cargos e salário e reclamam até mesmo da administrabilidade dessa situação interna, né? Que é uma situação, às vezes, de conflito dentro de cada autarquia. Então a pergunta fala o seguinte: o senhor aceitaria uma lista tríplice indicada pelos sindicatos e outros órgãos para secretário de Gestão de Recursos Humanos? Não sei, você está me falando uma proposta agora que eu não pensei nela, né? Não gosto de dar uma resposta precipitada. Posso discutir com vocês, eu não posso dar uma resposta de sim ou não sem avaliar uma situação. Vocês estão tratando de um tema que nunca trataram comigo, né? Nunca trataram desse tema conosco no governo. Estão tratando agora. É um tema para avaliar e não para responder nesse momento. Obrigado. Uma outra pergunta do Marcelo, lá do IDAF. Ele pergunta o seguinte: qual será a sua política para a agricultura e o meio ambiente? Marcelo não está aí não, né? Não. Ah, não. Mas nossa política para a agricultura é uma política que trabalha na visão de que a agricultura, a política geral mesmo, né? Não é política de servidor. Geral. Política. A política para a agricultura é a política que trabalha considerando a agricultura como um grande instrumento de descentralização do nosso desenvolvimento. A agricultura é a principal ferramenta que a gente tem para levar o desenvolvimento ao interior do nosso estado. E é isso que a gente tem feito. Marcelo, naturalmente, como servidor do IDAF, tem acompanhado. O IDAF é uma demonstração clara. O IDAF, assim que eu cheguei, eu dei posse a 300 servidores do IDAF, concursados. Demos posse a 300 servidores do IDAF. Em Capé, nós contratamos mais de 400 servidores para o Capé nesse tempo nosso do governo, mostrando que nós estamos fortalecendo dois órgãos fundamentais. Quando eu fui secretário de Agricultura, lá ainda no governo de 95 até 98, que eu era vice-governador e secretário de Agricultura, nós caminhamos na organização do IDAF, nós organizamos o IDAF. O IDAF hoje é um órgão importantíssimo para a sociedade capixaba. E nós, fortalecendo esses instrumentos, né, para que a gente possa atender os agricultores, nós queremos continuar ampliando o crédito, ampliamos muito o crédito agrícola. Nós queremos continuar fazendo investimento em infraestrutura, caminhos do campo, energia mais produtiva, telefonia móvel, internet, equipamentos. Nós queremos continuar ampliando a assistência técnica na parceria com os municípios. E nós, com esse trabalho de infraestrutura, de assistência técnica e de financiamento, nós damos à agricultura, através das suas organizações, uma condição de produzir e de gerar emprego e renda e de criarmos as condições para que as pessoas possam ficar no interior. Não adianta a gente querer convencer a pessoa a ficar na comunidade do interior se ela não tem comunicação, se ela não tem saúde, educação. Nós fizemos diversos cursos de formação para a juventude rural, como uma forma da gente dizer à juventude que ela tem alternativa no campo, né, com apoio da administração pública. Então, nosso trabalho é um trabalho que tem dado resultado e hoje os agricultores têm uma política efetiva de apoio para suas atividades. Na área do meio ambiente, nós estamos, sim, reestruturando, informatizando o IEMA, fazendo o programa Reflorestar, que é recomposição de cobertura florestal, temos a agência de recursos hídricos, né, temos um programa de adaptação às mudanças climáticas, né, são diversos projetos e programas que têm dado resultado para a população capixaba. Muito obrigado, governador. Uma outra questão aqui que é complexa, que o senhor já abordou, e que é sempre recorrente aqui dos servidores, é a questão da isonomia, né? Então tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: a defesa judicial e administrativa da administração direta é feita pela PGE, enquanto que na administração indireta é feita por advogados autárquicos. Entretanto, existe uma grande diferença de tratamento remuneratório e de prerrogativas entre a advocacia da PGE e das autarquias.
O senhor pretende corrigir essa disparidade? Eu vou além também, porque existe também uma disparidade em outros órgãos também, com a mesma função, e se o senhor puder responder isso para a gente. Posso responder. Eu acho que no governo estadual a gente precisa de caminhar para a isonomia entre as funções semelhantes. Nós temos que caminhar. É possível de fazer isonomia dos advogados autárquicos com a PGE de uma vez só? Não. Não é possível fazer de uma vez só, de uma tacada só. Mas é possível ter uma política para isso? É possível ter uma política para isso. Então, assim, tem correções a serem feitas no Poder Executivo. Eu já disse que a gente tem dificuldade do Poder Executivo com os demais poderes. Né? Assim, por um exemplo que me veio à cabeça aqui agora, né? Um profissional da assistência técnica da pesquisa com doutorado, muitas vezes ganha muito menos do que um cargo de nível médio em outro poder. Né? Então, uma pessoa com um doutorado, né? Estou citando a área da agricultura, poderia citar outras áreas, tá certo? Mas, às vezes, ganha menos do que um cargo de nível médio, né? de um outro poder. Então, assim, tem diferenças que são muito gritantes e que me incomoda como governador. Me incomoda e como eu sei que eu não posso fazer essa correção por cima, né, que seria o natural, me incomoda porque eu estou vendo as distorções, às vezes vejo as distorções serem ampliadas, né, e a gente não tem a perspectiva de resolver com relação aos outros poderes. Mas com relação ao nosso poder, ao Poder Executivo, é possível sim a gente caminhar para a gente corrigir essas distorções. Muito obrigado. Uma outra pergunta, já que o senhor está pleiteando um segundo mandato, né? A pergunta do servidor é a seguinte: quais as ações concretas o senhor fará pela valorização do servidor e também pelo melhor desempenho do serviço público nesse segundo mandato do senhor? Eu quero concluir as carreiras que nós não reestruturamos ainda, não são muitas, mas quero concluir a reestruturação das carreiras, que a gente não fez ainda, então é um trabalho que a gente quer concluir, quer terminar. Quero discutir com os servidores, analisando ano a ano, de tempo em tempo, o desempenho da nossa economia, da nossa receita, sempre com a visão da responsabilidade fiscal, do equilíbrio fiscal, porque esses caras já viveu problemas do passado que não podem viver, sempre de olho no equilíbrio fiscal, no pagamento em dia do compromisso, e avaliando se dentro das carreiras é possível você fortalecer, né, os servidores nos seus salários, né, com aumentos maiores do que esses concedidos. Mas nesse primeiro mandato nosso, nós fizemos isso, reestruturação de carreiras e correções lineares de salário. No segundo mandato, se a população me der a oportunidade de continuar esse trabalho, reestruturadas as carreiras, a gente pode sim pensar nas correções das distorções, das desonomias internas do governo e no aumento maior a cada ano do salário dos servidores. Só para terminar, porque não era possível a gente fazer a implantação das carreiras e, ao mesmo tempo, darmos correções acima da inflação. Tá? Porque a implantação dos planos de carreiras exigiu um investimento do governo do Estado, investimento alto do governo do Estado. Então, não era possível fazer as duas coisas, mas reestruturar as carreiras, na verdade, adequada às carreiras, a nova lei, né, que nós aprovamos na Assembleia, nós temos condições, sim, de fazermos discussão com os servidores de correções maiores do que essa que nós fizemos. Eu tenho só 5 minutos, 4 minutos. Eu vou tentar condensar duas perguntas aqui que foram elencadas, né? Uma do Instituto Jones, cuja preocupação é exatamente essa troca de... desculpa, gente, eu estou resumindo por causa do tempo. Essa troca constante, essa mudança constante de servidores concursados, essa mobilidade muito grande e que vem trocando de órgão para órgão, às vezes não se cria e não se valoriza
a especialização técnica, os servidores que às vezes ficam 2, 3 anos e depois saem, alguns deles desmotivados, né? E tem uma outra pergunta também, que é direcionada a isso, da questão da isonomia, que o senhor afirma que está perseguindo, e houve um aumento de algumas autarquias, maior que outras. O caso do IOPS e da SEGER, elas tiveram um aumento salarial que foi diferenciado em relação a algumas outras autarquias. Isso gerou uma certa instabilidade para os servidores também. Eu gostaria que o senhor comentasse esses dois pontos, por favor. Deve ser o caso dos engenheiros, né? Exato. Do IOPS e do DR. Não da SEGER, acho que é IOPS e DR. Está aqui SEGER também, que foi a SEGER dos especialistas. Os especialistas também. Eu já recebi esse registro de alguns servidores em alguns eventos, inclusive com titularidade menor. Eu acho que são temas que estão colocados, possíveis de serem ajustados. Eu tenho à disposição para a gente fazer esse ajustamento, para a gente, de fato, perseguir na administração pública essa isonomia, que eu concordo com ela. Concordo com a gente buscar. Eu concordo com a isonomia em toda a administração pública, de todos os poderes, tá certo? Mas como os outros poderes não estão sob a nossa gestão, eu concordo que a gente busque na administração pública essa isonomia com funções iguais ou funções semelhantes. A questão do Instituto Jones, que você perguntou, acho que é rotatividade de servidores. A rotatividade de servidores e a importância do Instituto Jones para a sociedade. O Instituto é fundamental para nós, é formulador de políticas nosso, faz pesquisas para nós, nos orienta nos nossos programas e projetos. Sim. Eu não tinha conhecimento dessa rotatividade, né, lá no Instituto. Posso verificar, mas não tinha conhecimento dessa rotatividade, não. Com a perda de gente especializada, né? Isso acontece com o IEMA. Isso eu já posso ver com o secretário e com o diretor do Instituto. Eu não tinha essa informação. Recebo como... Tudo bem. Não, porque o tempo já encerrou e a gente... Eu acolho, depois fala pessoalmente comigo, se o senhor acabar aqui. Eu acolho e converso com o diretor. Governador, a gente agradece a participação, a vinda aqui, né? E, desde já, a solidariedade e um abraço. Neste momento, o candidato pelo PSB, Renato Casagrande, estará recebendo a pauta de reivindicações dos servidores das mãos da nossa presidente, Maria Madalena de Lucena e Costa Lira, para que possa também auxiliar na implementação do seu plano de governo. Nós agora passamos, então, ao candidato à reeleição a governador do Espírito Santo, candidato pelo PSB, Renato Casagrande, para as suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer ao presidente, nossa diretora, aos servidores aqui presentes. Obrigado pela condução desse debate. Repito, eu podia ter vindo na parte da manhã, mas como nós tivemos um problema, certamente da minha assessoria, eu não pude estar presente com vocês. Gostei muito de ter vindo, achei um debate muito maduro, muito responsável, equilibrado por parte de vocês. Quero me colocar à disposição para que a gente continue construindo cada vez mais uma política de valorização dos servidores. Eu sei que a relação de governante, governador, secretário, com o sindicato, é sempre uma relação meio difícil, porque muitas vezes a pauta dos servidores, pauta justa dos servidores, não tem nada aqui que seja injusto, a pauta justa muitas vezes não pode ser completamente acolhida por nós. Então, de vez em quando, as nossas relações de governo e de sindicato
fica uma relação estremecida. Tá? Mas eu quero aqui reafirmar meu compromisso com a democracia, meu respeito aos servidores, aos sindicatos que trabalham com os servidores, representando os servidores, querendo da luta de cada dirigente sindical, de cada servidor, na construção desse Estado, na busca que nós fazemos hoje de fazer a transferência da riqueza do Estado para as pessoas. Se a gente consegue sucesso em alguns programas sociais e investimento em infraestrutura se deve à atuação de cada servidor. Então, eu quero reafirmar isso, reafirmar meu respeito à democracia e meu respeito aos servidores. Também quero dizer a vocês que vocês pensem, né, naquilo que nós fizemos. A vocês, aos internautas que estão aqui nos acompanhando, quero ver cumprimentados. Sim, nós fizemos muito nesses 3 anos e meio de governo. Posso dizer a vocês que nós, nesses 3 anos e meio de governo, com a reestruturação desses órgãos, com 48 órgãos, com a implantação de 287 planos de carreiras, nós fizemos muito mais do que no passado. Muito mais. Então, assim, e vocês avaliassem isso, porque agora é uma hora importante. E eu estou aqui também aproveitando, vocês estão debatendo comigo, e eu estou agora aqui como candidato a governador. Eu não vim aqui como governador, vim aqui como candidato a governador. Como candidato a governador, eu quero pedir a vocês que me deem a oportunidade de dar sequência a esse trabalho. Nós caminhamos um pedaço desse projeto nosso. Eu gostaria de concluir esse trabalho. Concluir o trabalho e o projeto que nós iniciamos em 2011. Um governo que governa numa hora difícil de governar. Um governo que governa numa hora de uma redução da atividade econômica do mundo. Um governo que enfrentou tantos problemas como nós enfrentamos. E a gente está de pé, né, com condições de vir aqui conversar com os servidores. Né, com condições de vir aqui como governador, como candidato, mas também como governador, vir aqui conversar com os servidores. Um governo que respeita a sociedade e tem respeito à sociedade. Um governo que tem planejamento, que tem responsabilidade, que tem equilíbrio fiscal, que tem resultados. Então, por isso, eu peço essa oportunidade, que vocês possam me dar a chance e a oportunidade de continuar o trabalho que nós estamos fazendo no Estado do Espírito Santo. Com essa base que nós construímos nesses 3 anos e 7 meses, 8 meses, os 4 anos que vai se completar, pode ter certeza que nós teremos condições de fazer muito mais. E tem também o nosso compromisso de aprofundar as nossas relações institucionais, para que o debate seja mais institucional e menos voluntário, né, e menos da visão de um secretário, de um governador, que a gente possa buscar a institucionalização de canais permanentes de comunicação com os servidores públicos. Parabéns a vocês, muito obrigado a todos. Obrigado, candidato, por suas considerações finais. Para o encerramento, então, desta agenda, agora com o candidato do PSB, candidato à reeleição, Renato Casagrande, ouviremos para o encerramento a nossa presidente do Sindipúblicos, Maria Madalena de Lucena e Costa Lira. Obrigada.